Boa tarde, amores, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. Nossa, o tempo está voando, não é mesmo? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje usando a nossa apostila de português, que a gente vai falar um pouquinho sobre numerais. Vocês já pararam, para pensar o quanto os números, os numerais estão presentes no nosso dia a dia, em várias situações. A gente vê números nas embalagens, nas atividades que fazemos, em estatísticas na televisão, em lugares nas filas, quando a gente divide um lanche, um biscoito, uma fruta com o nosso colega, com os nossos pais em casa ou com o irmão, enfim, os números eles estão no nosso dia a dia o tempo todo. E vocês devem estar achando estranho, nossa, falar de números em português? Pois é, estão intimamente ligados, português e matemática em relação aos números quando se trata de numerais. O que a gente vai falar hoje? A gente vai conhecer e vai falar mais um pouquinho sobre eles, porque o número ele está representado de várias formas, Ele pode ser fracionário, ele pode ser coletivo, ele pode ser multiplicativo, ele pode ser ordinal, enfim, ele tem uma variação muito grande e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, para começar, a gente vai pegar aí a apostila na página 69. Tenham em mãos também marca-texto, porque a gente vai precisar, tá bom? E o que nós temos aí, ó? E quando o assunto é dinheiro, compra e venda, ao que mais ficamos atentos para não errarmos nas contas? O que a gente fica mais atento? Isso mesmo, nos números. Na matemática, eles são representados pelos algarismos de 0 a 9. Por sua vez, na língua portuguesa, traz esses numerais que são palavras que indicam quantidades de pessoas, de coisas, bem como a ordenação de elementos numa série. Então, vamos destacar aí como ele é visto em português. Então, a gente vai marcar esse parágrafo que Tia Jerusa acabou de ler aí, ó. Tá? Pequenininho. Só uma partezinha, ó. Só a parte que está se referindo aí a português. Na sequência, nós temos o quê? Nós temos alguns exemplos de como nós vemos esses numerais aí, ó. Ganhei 3 livros de história. A casa de Paulo é a terceira daquela rua. Vamos receber o dobro por esse serviço. E no semestre que vem ela se formará. Então, nós temos vários exemplos aí, ó. Na primeira frase, o 3 está representando o quê? Está representando quantidade, Foram 3 livros ganhos. Quando na segunda frase, quando fala aí, a casa de Paulo é a terceira daquela rua, eu estou falando de ordem, De lugar. Não é a primeira, não é a segunda, ela é a terceira. Na terceira frase, nós estamos falando de dobro, Nós estamos falando do valor multiplicativo. E na última frase, nós estamos falando de semestre, nós estamos falando de tempo, Semestre representa a quantidade de tempo, Um semestre corresponde a 6 meses. Então, ela quis dizer aí que daqui a um semestre, ou seja, daqui a 6 meses, ela se formará. Agora, vamos ver cada um deles separadamente. A gente vai começar aí com os cardinais. Indicam a quantidade de seres ou coisas. 1, 53, 700, 5 milhões. Agora, em ordens, Onde ele é chamado de ordinais. Indica o número de ordem, posição ou lugar ocupado em uma série, Como a gente vê aí, ó, primeiro, 29º, 103º e milésimo.
dezimo. E quando ele é multiplicativo, refere-se ao número de vezes que determinada quantidade foi multiplicada, indicando um aumento proporcional dessa quantidade, que é o que a gente já usa muito nas situações de problemas em matemática, né? O dobro, que significa 2 vezes, o triplo, 3 vezes, o quíntuplo, 5 vezes e o cêntuplo, 100 vezes. E quando ele é fracionário, a gente também usa muito nas situações de problemas, né? Quando a gente fala de partes, aí a gente tem, ó, refere-se ao fracionamento de uma unidade de um todo. Indica, assim, suas frações, divisões e parte. Quando eu digo assim, mamãe comprou uma pizza e dividiu a quinta parte entre as crianças, né? Eu já sei que a pizza, que é um todo, que é um inteiro, foi dividido em 5 partes. Então, a gente tem aí 1/2, 4 décimos, 9 20avos e assim sucessivamente. E quando ele é coletivo, quando eles referem-se aos numerais que, no singular, indicam um conjunto de algo. A gente já viu, né? Nós já falamos sobre coletivos em português, definindo um número exato de seres que compõem esse conjunto. Como a gente tem aí a dezena, né? Que é um grupo de 10 unidades, a centena, a dúzia, né? Que são 12 unidades, o semestre, que são 6 meses, e o biênio, 2 anos. E na sequência a gente tem aí, ó, atenção, cuidado para não confundir um artigo indefinido com um numeral. A gente tem que ter esse cuidado, lembra? A gente está vendo sobre os artigos definidos e indefinidos, então aí ficou uma dica. Qual é o exemplo que a gente tem aí, ó? Andando pela praça ontem, encontramos um gatinho abandonado. Mamãe disse que entre os filhotinhos para adoção podemos escolher apenas um. Em qual das duas frases nós usamos aí um como artigo indefinido e um como numeral? Vamos ver. Na primeira frase, precisamos compreender que a intenção de quem fala é contar que foi encontrado um gato qualquer, desconhecido, não é um animal específico. Portanto, essa frase apresenta a palavra um como artigo indefinido. E já na segunda frase, apresenta claramente a ideia de quantidade, pois poderá ser escolhido somente um gato. Portanto, essa frase apresenta a palavra um como numeral. Então, toda vez que aparecer dando ideia de quantidade, será numeral. Quando ele aparecer no sentido indeterminado, qualquer um, vai ser um artigo indefinido, ok? Aí agora a gente vai passar para a parte prática da nossa atividade e a gente vai testar aí os nossos conhecimentos com o que a gente conversou, com o que a gente tem aqui de apoio na nossa apostila. Então, na questão 26, nós temos: destaque os numerais que aparecem nas curiosidades a seguir. Na primeira curiosidade, nós temos: um guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo e consegue correr mais que o dobro que um atleta. Esse animal chega a 120 km por hora. O que nós temos aí de números, né? De numerais? Nós temos, tá? Aí dobro, que a gente vai destacar. Eu estou usando marca-texto aqui nesse primeiro, porque eu estou sem lápis aqui próximo, então eu vou marcar com marca-texto. Vocês, essa questão aqui, vocês também podem marcar com marca-texto, porque a gente está fazendo junto.
mas o restante vocês façam a lápis, porque a atividade a gente só faz a lápis, tá? Questão que a gente resolve. Então, a gente vai marcar dobro e esse animal chega a 120 km por hora. Então, a gente vai marcar dobro e 120 km por hora. Então, ó, a gente pode deixar marcadinho com o marca-texto, mas o restante vamos fazer de lápis. Aí a gente tem outras frases, tá bom? Vocês vão ler aí e vão destacar os numerais. Na questão 27, vocês vão completar as frases a seguir com os numerais pedidos, que são os cardinais. O que são os números cardinais que a gente viu? Aqueles que indicam quantidade. Então, aí vocês não vão usar nenhum outro, vocês vão usar os cardinais, tá? Respostas pessoais, que é a idade, o número da casa de vocês, meu estojo tem quantos lápis de cor, na minha turma há quantos alunos? Essa é coletiva, nós temos 29 colegas na turma, tá? E na de baixo vocês vão marcar os ordinais. O que nós vimos que são os ordinais? São os que indicam o número de ordem, posição ou lugar ocupado em uma série. Então, nós temos aí, ó, estou no 4º ano, a minha carteira é a quanto da fila? Vamos buscar na nossa memória, né? Matar um pouquinho a saudade. Qual era o nosso lugarzinho lá na sala? Capricha, tá? Faço aniversário em qual dia do mês? Estamos em qual página do nosso material, tá bom? Na questão 28, vocês vão fazer qual é o numeral que cada frase a seguir apresenta. Marque a tabela. Vamos voltar aqui rapidinho na questão de cima. Na última aí, ó, estamos na página deste material. A gente vai colocar, então, a página que a gente está aqui da atividade, página 71. Como que eu represento na forma ordinal o 71, tá bom? Pode ser número, não precisa ser escrito. Na questão 28, qual é o numeral que cada frase a seguir apresenta? Marque na tabela. Como que a gente vai fazer isso? Primeira frase. A minha prima tem o dobro da minha idade. Na frente, nós temos cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e coletivo. Qual é a palavra? Ó, vamos marcar com marca-texto porque eu tô sem lápis, tá? Vocês podem fazer a lápis. A minha prima tem o dobro da minha idade. Qual é o numeral que a gente destaca aí? O dobro, né? Então, o dobro, ele é cardinal, multiplicativo, ordinal, fracionário ou coletivo. Nós sabemos que ele é multiplicativo, ó, dobro, multiplicativo. Então, a gente vai marcar um X na palavra multiplicativo. Vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, multiplicativo, marquei X. E na frase eu destaquei a palavra dobro, tá? Vocês vão fazer assim com as demais frases, tá bom? Na sequência, a gente aí na página 72, questão 29. Qual situação a seguir apresenta a palavra com a função de numeral? Explique. Então, nós temos aí, dei uma bruta topada. O que foi, mamãe? Aí ela responde, né? Li ao contrário. O que foi, mamãe? Dei uma bruta topada. Agora estou com esse belo galo na cabeça. Aí o galo fica lá todo encucado, né? Será que ela tá pensando em mim? Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável, cheio de ciúme. E na segunda situação, o primeiro banco a oferecer um cartão Platinum no Brasil é o único que oferece 2.
qual é a função desses numerais nas frases de acordo com o que a gente viu até agora, tá bom? Vocês vão comentar as duas situações. Tchau, Paulo.